Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos refletir hoje sobre Jesus. Mas não um Jesus que a gente normalmente conhece de alguma religião, de algum povo, de alguma cultura, de algum lugar específico na Terra, mas de Jesus cósmico, um Jesus que participa da criação do universo. De um Jesus que trouxe uma mensagem espetacular sobre o amor, sobre humanidade, sobre sentimentos, sobre evolução, mas que ainda não compreendemos. Então vamos falar de algumas passagens desse Jesus cósmico aqui na Terra. A primeira que eu gostaria de comentar é sobre a passagem da formação da Terra, onde Jesus participou. Isso é contado no livro A Caminho da Luz, um livro psicografado por Chico Xavier e intuído pelo seu mentor, o Emmanuel, que escreveu tantas coisas sobre Jesus. Emmanuel falava que Jesus participou da organização do planeta, quando o planeta Terra estava se formando da nebulosa. E isso há muitos anos atrás, mais especificamente 4,5 bilhões de anos atrás. Então, quando a gente vai pensar sobre a idade de Jesus, não podemos pensar neste caminho que ele tem 2020 anos, do seu nascimento aqui na Terra, que a gente conhece. Não, o Jesus cósmico, ele tem no mínimo 4,5 bilhões. E Emmanuel nos fala que Jesus participa de uma comunidade de espíritos puros. Então, são espíritos que já são luzes, espíritos que já estão muito elevados. Esses espíritos puros, que podem ser chamados de Cristos também, eles participam da formação de alguns planetas. Jesus participou da formação da Terra, mas de outros planetas também. Então, quando a gente fala que Jesus é uma pessoa muito iluminada, a gente está falando de uma pessoa, de um ser que tem no mínimo 4,5 bilhões de anos e que nessa época já era um espírito puro, já era um Cristo. Ou seja, Jesus realmente é um ser que ultrapassa a nossa compreensão, do que possa ser um espírito iluminado. Se a gente tem algumas encarnações, centenas de encarnações, milhares de encarnações talvez, Jesus é infinitamente maior. Então esse é o primeiro momento que a gente tem notícias de Jesus intervindo na Terra. Nós temos um segundo momento também, que é quando Jesus aceita os imigrantes de Capela. Capela é uma constelação perto da Terra, que estava passando por um momento muito parecido com o nosso aqui da Terra. Era um mundo, um planeta de provas e expiações, como é o da Terra, que estava passando para um mundo de regeneração, para uma fase de regeneração. Só que estava complicado fazer essa passagem, porque era um planeta muito bélico. A humanidade naquele planeta era muito bélico. Tem alguma semelhança com a Terra? Tem, muitas semelhanças. Então, a gente sabe que as guerras, as lutas, elas são um grande impeditivo de evolução, Muitas energias negativas, rondam esses fatos. Então, acontece que algumas dessas pessoas, alguns desses espíritos tiveram que ser migrados para outros planetas. E foi perguntado a Jesus, que é o Cristo da Terra, se
poderia aceitar essas pessoas. Poderíamos até achar que seria uma coisa ruim para a Terra. Só que nesta fase que a gente tem a noção mais ou menos de 20, 30 mil anos antes de Cristo, chegaram aqui esses imigrantes de Capela num mundo primitivo, muito primitivo, né? E quando eles chegaram aqui, eles ofereceram uma grande evolução, um grande progresso à humanidade. Foi aí que a gente tem o surgimento das civilizações egípcias, das civilizações indianas, dos hebreus e dos árias na Europa. Veja, então, mesmo os capelinos, né, sendo um povo bélico, um povo que tinha uma energia meio travada, quando eles chegaram aqui, eles nos trouxeram muitos ensinamentos que foi muito importante. E Jesus, na coordenação da terra, ele permitiu essa migração e também ajudou a coordenar, né, como seria distribuído esse povo. A terceira passagem que eu gostaria de falar desse Jesus é quando realmente ele chega na terra, né? Vocês imaginem que um espírito desta elevação tenha que passar por um reducionismo, né, para encarnar aqui na Terra. Dizem que foram muitos anos. E não 9 meses como a gente, né, mas muitos anos se preparando para encarnar aqui na Terra. E aí ele teve uma vida aqui muito simples, né, muito humilde, com pessoas humildes, sofredoras, que era onde ele queria plantar a sua mensagem de amor. Ele poderia ter vindo rico, poderoso, um rei, poderia. Mas será que a sua mensagem de amor, de acolhimento, de caridade, iria ser entendida? Então, tudo na vida de Jesus aqui na Terra, os 33 anos e principalmente os 3 anos, né, de mensagens que ele passou para nós, tudo teve um sentido. Nada foi por acaso. E o quarto momento que eu gostaria de falar é quando ele intui Allan Kardec, né, o grande organizador aí do espiritismo, que escreveu e ajudou a organizar as mensagens mediúnicas, né, que fazem a base do espiritismo. Ele foi intuído por Jesus. Nós temos algumas mensagens nesses livros de Allan Kardec que foram assinadas pelo Espírito da Verdade e que se acredita que foi Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, de uma forma ou outra, está sempre participando do movimento da Terra. Não de uma religião, como eu falei, não de um povo, não de uma cultura, mas na evolução da Terra. Então, nós temos que ver Jesus não como um chefe de uma igreja, né? Mas como uma pessoa realmente iluminada, superior, né? Um espírito puro que está aqui nos ajudando, nos trazendo uma mensagem. E como que a gente conhece a vida de Jesus? Bom, nós temos os evangelhos, né? Evangelho quer dizer boa nova. E alguns literários, alguns filósofos dizem até que evangelho é um estilo literário, né? Um estilo como poesia, como romance, seria o evangelho, que une história e une mensagem de Cristo, né? Então seria um estilo literário. E nós temos muitos evangelhos, né? A gente tem os evangelhos que a gente conhece no Novo Testamento, né? Os evangelhos canônicos que a igreja
aceitou, né, que são os evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, né? No Novo Testamento ainda a gente tem as cartas de Pedro, de Tiago e de Paulo. Aliás, Paulo foi uma pessoa muito importante, né? Como todos os outros apóstolos, mas Paulo tem uma história interessante, porque Paulo era chamado de Saulo, e Saulo era uma grande pessoa da lei, né? Naquele tempo, um pouco depois de Jesus, e ele, como um judeu muito adepto à sua cultura, à sua religião, ele exterminava realmente, ele era uma pessoa encarregada de exterminar os cristãos, né? Então ele viajava por Israel, matando os judeus, né? Ou dissipando eles, enfim. A ideia dele era acabar com o cristianismo que estava começando. Eram poucos os apóstolos, né? Não só aqueles 12, mas tinham outros que percorriam a cidade, se reuniam nas casas das pessoas, passavam o ensinamento de Jesus de boca em boca, né? Naquela época não se escrevia muito, então era muito pequena essa comunidade dos cristãos. E Saulo estava conseguindo o seu objetivo. E numa dessas viagens, que ele estava indo numa comunidade ali para acabar com ela, ele tem uma visão, né? Jesus chega até ele, uma grande luz chega até ele no meio da viagem, e ele tem um espanto e se converte ao cristianismo. Mas nessa passagem de luz, ele é cego, ele fica cego e depois vai ser tratado e volta com a visão. Então Saulo, depois de se converter ao cristianismo, torna-se Paulo e um dos apóstolos, né? Uma das pessoas que mais divulgou o cristianismo no mundo, né? Então tem as suas cartas famosas que ele mandava para as comunidades onde ele tinha passado e tal, se comunicando. Mas nós temos também os evangelhos apócrifos, né? Os evangelhos que não foram aceitos pela igreja e não fazem parte do Novo Testamento. Entre eles o de Judas, o de Tomé, o de Maria Madalena, e nós temos vários outros, que alguns desses escritos foram encontrados recentemente aqui no Mar Morto. E nós temos também evangelistas espíritas, né? Evangelistas que falam através de psicografia, né? Os espíritos falam através de psicografia de Jesus contando sua história, né? Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, escreveu mais de 1.500 passagens de Jesus e mensagens, né, de Jesus comentando elas. Até a Federação Espírita Brasileira reuniu esse material, né, nos Evangelhos segundo Emmanuel. Nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que são algumas passagens de Jesus explicada à luz do Espiritismo, também muito interessante. E nós temos também um escritor, Humberto Campos, que foi um grande jornalista, cronista, carioca, que faleceu e começou a psicografar também pelo Chico Xavier. E ele nos conta muitas histórias de Jesus, muitas passagens desconhecidas de Jesus. E ele nos fala que lá no mundo espiritual ele participava de uma escola sobre Jesus, né? Como a gente tem as nossas escolas aqui, as nossas faculdades, existem faculdades, escolas que estudam Jesus. E nessas escolas vão se falando das histórias, né, das mensagens, vão explicando o Evangelho. E o Humberto Campos nos trouxe várias histórias desta
dessa escola espiritual. Uma dessas histórias, ele fala que eles estavam caminhando, né, Jesus e os apóstolos ali nas redondezas de Jerusalém, né, eles faziam tudo caminhando, dormiam algumas vezes ao relento, algumas vezes nas casas das pessoas que os recebiam, e eles estavam ali, passaram perto dos essênios, né, um povo que era muito religioso, né, que se separou dos judeus ortodoxos e começou a fazer a sua própria religião, né, uma religião bem fechada, uma oculta, né, e eles passaram por ali e um dos apóstolos foi conversar com eles e depois foi conversar com Cristo, né, e perguntou para Cristo se aquele tipo de comunhão, né, com Deus que os essênios realizavam, né, essa comunhão que eu diria muito íntima, né, eles não faziam assim cultos externos, eles tinham uma disciplina muito grande, tinha uma iniciação para você ir evoluindo nos ensinamentos, né? Então, se essa adoração, essa comunhão com Deus era a certa, né? Jesus, então, como sempre, ele não julgava, ele tentava acrescentar o que era de bom. E Jesus fala que cada um tem o seu santuário dentro de si, né? Cada um tem o tempo de evolução e o tipo de evolução espiritual que é necessária, né? Nós todos somos diferentes um do outro. Ninguém pode dizer que uma coisa está errada, a outra está certa em termos de adoração ou comunhão com Deus. Então isso é uma parte muito interessante, né? Jesus diz, olha, cada um tem o seu tipo de comunhão, né? Todas as comunhões com Deus são válidas, né? E cada um vai escolher a que mais se adequa, mais sente no coração. E aí eles foram seguindo, né? Caminhando, né? E Jesus sempre ligava um fato a outro, né? Como eu estava falando, nada era por acaso, sempre ele estava contando uma história. E aí eles passaram por um agricultor, né? E o agricultor estava cavando um poço para ter água em sua lavoura. E aí Jesus foi ali falar com ele, como é que tá cavando um poço, né, para a lavoura? Ele disse, tá difícil a chuva, ela vem, mas a gente não pode esperar por ela, então estou cavando aqui para garantir que tenha água, né? E Jesus olhou para os apóstolos e disse que a comunhão de Deus é como essa busca, que esse trabalho que o lavrador está fazendo para encontrar água. Aí os apóstolos olharam, não entenderam nada e Jesus continuou. Veja, Deus está sempre nos trazendo bênçãos, oportunidades, né? A vida está nos trazendo oportunidades, né? A gente, de uma forma ou de outra, é ajudado por Deus. A gente sabe disso, mas a gente tem que trabalhar também para ter essa ajuda, ter essas oportunidades. Então, a gente não pode ficar esperando, né, como lavrador, esperando a chuva. Não, nós temos que trabalhar para que a gente tenha água, que a gente tenha essa proximidade com Deus, que a gente possa encontrar essa espiritualidade, essa água, né? Então, trabalhar no amor, trabalhar na caridade, trabalhar auxiliando os outros, trabalhar no nosso autoconhecimento, no nosso esclarecimento. Esse é um trabalho que vai nos levar a Deus, né? Quando a gente trabalha no amor, quando a gente trabalha no auxílio ao próximo, quando a gente trabalha no autoconhecimento, nós estamos chegando
perto de Deus. Essa comunhão. Então vejam que Deus vai contando uma historinha para os apóstolos, para eles entenderem. Humberto Campos também nos conta uma história que é muito conhecida, que é contada no Novo Testamento, mas que ele fala um pouco mais sobre ela. Então é sobre aquela mulher infiel que pecou, né? E que é trazida por Jesus por uma multidão que está com raiva, gritando. Jesus estava ali falando com algumas pessoas, né? Viu aquela mulher sendo trazida pela multidão e começou a orar, e começou a olhar, né? E a multidão chegou até ele, tirou a mulher infiel ali e falou: Jesus, o que você nos fala? Essa mulher pecou, é infiel, e a nossa lei, na lei judia de antigamente, a gente apedreja essas pecadoras até a morte. Você imagina, as mulheres poderiam ser apedrejadas até a morte na rua. Uma coisa horrível, mas era a lei. Olho por olho, dente por dente, aquela lei rígida de Moisés. Então Jesus, sendo testado pela multidão, né? Será que ele iria contra as leis? O que ele faria naquela situação? Ele ficou tranquilo ali, escreveu alguma coisinha no chão, falou: atire a primeira pedra quem nunca pecou. E aqueles homens que já estavam com umas pedras na mão, já estavam prontos, né, para apedrejar aquela mulher, começaram a rever a sua consciência, a pensar, e um a um foi largando as pedras e saindo de fininho. Jesus então se abaixou e falou com aquela mulher: alguém te condenou? A mulher: não. Então Jesus disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. E diz Humberto Campos que nesse momento essa mulher rejuvenesceu, essa mulher resplandeceu, porque ela foi perdoada com carinho. E aí seguiu uma nova história na sua vida. E aí depois disso, que é aí a história que o Novo Testamento não nos fala, é que os apóstolos chegaram até Jesus, né? E perguntaram: mestre, como que você fez isso? Você foi contra as leis, contra as nossas leis, porque na verdade todos eram judeus, né? Todos os apóstolos, Jesus era judeu. E os apóstolos ficaram indignados e talvez preocupados, né, com essa reação de Jesus. E Jesus responde para eles: por acaso vocês sabem quantos sofrimentos passou por essa mulher? Quantos sofrimentos passou durante a vida? Como era tratada por seu marido? Por acaso vocês conhecem quantos problemas, quantas provas, quantas dificuldades essa mulher teve? Não, vocês não conhecem e mesmo assim julgam. Então, alguns historiadores dizem que essa passagem de Jesus começou aos poucos a mudar todo o conceito, todo o entendimento de justiça no mundo. Vejam que maravilha. Porque a gente não pode ver a pessoa, julgar a pessoa e condenar a pessoa só pelo fato. Nós temos que entender as circunstâncias, né? O porquê daquilo, que realmente hoje a justiça faz isso. Só que nós, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, estamos sempre julgando, não é verdade? Estamos sempre julgando aquele motorista que corta a nossa frente, estamos sempre julgando aquela atendente de loja que não nos atende muito bem, estamos sempre julgando o nosso colega de trabalho, enfim, nós somos os grandes juízes do nosso reinado.
E pior, a gente condena. Condena sem entender, sem ter a empatia, sem conhecer a história do outro. E se aquela atendente perdeu o pai, perdeu a mãe naquele dia e por isso está muito triste e não consegue atender? Se o nosso colega de trabalho está com uma grande dificuldade, se aquele motorista que nos corta a frente está levando alguém para o hospital, a gente não sabe. E algumas vezes a gente acha que conhece a pessoa porque ela está mais perto da gente, como um familiar, né? Mas por acaso nós sabemos a sua história de várias encarnações? As suas outras vidas? Não. Não conhecemos nem nós próprios. Somos realmente um iceberg, que apenas a parte de cima é avistada. E a parte de cima é 1/10 de todo o iceberg. Nós temos todo um inconsciente que é as nossas vidas passadas, que a gente não conhece. Então não podemos julgar as pessoas. Cada um sabe a dor e a beleza da sua alma, né? As suas dificuldades. E muito menos condenar as pessoas, porque a gente julga e condena. Não estou dizendo que a gente não deve ter uma análise sobre as coisas que acontecem, sobre as pessoas, mas julgar e condenar, aí já é outra história. Nós temos outra passagem que o Humberto Campos fala, que é sobre o Pai Nosso. Essa oração, né, que eu diria que é a mais dita, falada, mais rezada no mundo inteiro. Vejam como ela tem uma energia muito forte, né? Ela está na psicosfera da Terra. Ela está presente na psicosfera da Terra muito forte. Por mais que ela seja mecânica, decorada, mas ela traz uma energia positiva imediata. Em qualquer momento que você esteja, você rezando, você falando o Pai Nosso, uma onda de paz vai lhe atingir. Tenha certeza disso. Mas o Humberto Campos nos conta como é que foi, né, que Jesus falou essa oração. Então diz Jesus que eles estavam lá na casa de Pedro, né, reunidos ali conversando, né, muito simplesmente comendo alguma coisa. E aí Pedro chega para Jesus, né, questionando: pô, Jesus, por que que eu oro tanto e Deus não me atende, não me ajuda? E Jesus falou para ele: tá, mas o que que você está pedindo para Deus? E Pedro diz: olha, eu estou pedindo por condições melhores de vida. A gente é muito simples, muitas vezes não temos comida, a pesca não nos traz peixes, falta roupas, né? Nossas condições são muito simples. E eu gostaria de ter mais coisas, de ter uma vida melhor, como tantos outros têm, né? Como os ricos têm. E aí Jesus fala: Pedro, pode ser que Deus não vá te atender nas coisas materiais, né? Porque o objetivo da prece não é pedir as coisas materiais, não é pedir coisas que satisfaçam o seu desejo. O importante, Pedro, é que você peça para o seu coração, para o seu espírito. Aí você vai ser atendido. Ou seja, nós não temos que pedir: eu preciso disso, eu quero isso, material, né? A gente tem que solicitar força, energia, paciência, amor. Nós temos que pedir força para continuar, para vencer os nossos desafios.
para podermos ultrapassar as nossas dificuldades. É isso que nós temos que pedir nas nossas orações e que a gente vai ser atendido. Pelo menos pelo entendimento do por que a gente está passando por aquilo. Porque nada é por acaso nessa vida. Todas as nossas dificuldades, todas as nossas provas têm um porquê. E vale a pena descobrir esse porquê e aproveitar, né? Porque é aí que a gente aprende, é nas dificuldades, né? Então Jesus nos ensinou isso, que a oração a gente tem que pedir para vencer, para nos dar forças para ultrapassar essas dificuldades. E daí os apóstolos falaram, mas Cristo não teria uma oração que a gente pudesse fazer para pedir, para estar em contato com Deus? Foi aí que Jesus disse essa oração que é tão falada em todo mundo por tantos anos, que traz uma paz imediata. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, ou os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja.